O tema é livre, temos o padre Roger Araújo, jornalista, sacerdote da comunidade de Canção Nova, com uma vasta experiência no Brasil e também nos Estados Unidos, né, padre? Morou lá por um tempo, fez missão, né, Canção lá, coisa linda. No meio dos nossos imigrantes brasileiros que vivem em terras hispânicos também, né? Também, mas a minha experiência pastoral era sobretudo com os brasileiros. Com os brasileiros. Os brasileiros. Muitas saudades. Mazinho da comunidade de Canção Nova, durante muitos anos formador na comunidade, formando casais, uma experiência linda de pai, esposo, trabalhador, né? E a nossa psicóloga organizacional, a Elaine Ribeiro, participando aqui com a gente. E pelas redes sociais, a Verônica já tem perguntas chegando aqui. Isso mesmo, tem algumas perguntas, vou começar pelo padre Roger aqui, padre. Tem uma pessoa que quer saber se existe uma data correta para celebrar o batismo de uma criança. Não, todo dia, se quiser, podemos batizar nossas crianças, porque se a gente for estabelecer uma data, não vai caber nas igrejas, né? É criança que nasce todo dia, então todo dia é dia da graça de Deus. O dia mais convencional para o batismo seria o Sábado Santo. A igreja cristã, nos seus primórdios, ela fazia o batismo, não é? Porque havia todo um catecumenato, uma preparação de anos, e era no sábado da Páscoa que se fazia o batismo. Mas é claro, porque também naqueles inícios eram muitos adultos que se batizavam, né? Hoje também se convém que os adultos se façam o batismo deles, quando é possível, naquela noite da vigília pascal. Agora, a criança é conforme a necessidade pastoral de cada paróquia. Tem paróquia que é todo domingo tem batizado, não tem uma data específica, não. Uma outra pergunta é acerca da mentira. É um pecado venial ou mortal? Nossa, é pecado. De todas as formas é pecado mentir. Agora, a gente qualifica a questão do pecado venial ou mortal de acordo com a matéria, de acordo com a intenção e com a gravidade com que a coisa se faz. Não é? É importante isso. A mentira em si é pecado. Agora, uma mentira que prejudica muitas pessoas, ela é muito grave. Uma mentira que, de repente, é para aliviar uma situação, ela até se considera um mal menor, né? Às vezes você vai contar uma coisa e vai acabar com o relacionamento. É preferível escolher um mal menor, uma mentira pequena, para aliviar a situação, do que você simplesmente chegar e, porque tem que dizer a verdade, dizer aquilo lá, e de repente você destrói com tudo e causa um mal maior, não é? Então, é um mal, mas é um mal menor. Então, a gente tem que avaliar as circunstâncias, as situações e por que não é, levou a pessoa a mentir. Mas o ideal é que nunca precisemos usar dela. Tem mais perguntas aqui, mais abrangentes, que o Mazinho, né, por ser casado, talvez seja melhor para responder a respeito do método Billings, né? Como fazer, qual a melhor forma, as pessoas que não conhecem muito a respeito desse método. Assim? É o método de orientação, um dos métodos de orientação da igreja, porque ele não é contraceptivo, é um método a favor da vida. Então, é muito importante que busque, na própria paróquia, alguém que seja orientador do método Billings. Não dá para responder amplamente, assim, à distância, em poucos minutos, porque é todo um acompanhamento. A Adriana é orientadora também. Não, já sou foi, usuária, né? sou Usuária, né? Mas do ajudou bastante na comunidade, Sim. as nossas jovens, com orientação, ajudando a entender o método. Porém, é importante que você procure alguém na sua paróquia, tem o Semplafan. E aqui que na dá as Canção Nova nós orientações. temos o Famílias Novas, Exato. que tem feito um trabalho belíssimo também de divulgação e de implantação do método Billings. Orientações, todo ano temos um encontro. Tem um encontro. Né? Temos um encontro que aborda esse assunto, é um aprofundamento. Então, a importância disso é procurar conhecer com quem de fato pode dar uma orientação adequada, porque se fazem muitos comentários ou criam-se mitos em torno do método Billings. Não funciona, é isso, é arriscado, é perigoso. O catecismo diz que toda relação precisa estar aberta à vida. Porém, o planejamento familiar, ele faz parte da decisão do casal, por tempo, por circunstância, por situações. Porém, um relacionamento conjugal não pode ser fechado à vida. Então, o fato de estar buscando conhecer o método Billings é um ponto extremamente positivo, porque
o método Billings, ele auxilia, tanto no momento de dar um intervalo ou um tempo de espera para uma gravidez, quanto para que ela seja realmente pensada, planejada, para que o filho venha no tempo em que o casal faz esse planejamento. Então, você pode entrar em contato com o Semplaflan ou procurar algum orientador, alguma orientadora ou algum casal orientador na sua própria paróquia. Ou conheça também aqui na Canção Nova, no Famílias Novas. Famílias Novas. Você liga para o 0 operadora 12 31 86 26 00 e pede informações de como entrar em contato com Famílias Novas. A Bia que comanda tudo isso. Exato. Pode também orientar e ajudar a encontrar alguém do Semplaflan mais perto da sua paróquia, da sua diocese, que poderá lhe auxiliar. Importante é que o método é natural. Ele não faz mal, ele só faz bem. Muito bem, aliás. Bom, temos uma pergunta aqui para a Elaine. Elaine, a Maria do Carmo, ela é aqui de São José dos Campos. Vamos mandar um abraço para São José dos Campos, uma cidade que sintoniza a Canção Nova de maneira extraordinária. Sempre que eu vou em São José dos Campos, alguém, e olha que dificilmente eu estou na mídia, o pessoal ainda lembra da gente e chega, conversa, abraça, como é bom, né? Estar em São José dos Campos e saber que a Canção Nova tem muita audiência. Também quero agradecer a presença de Aracaju. Ai, que saudade, né, Mazinho, dessa terra boa. Aracaju, saudade dos meus amigos. Tem aqui a arrecadadora, já está aqui, já veio para o encontro de arrecadadores, coisa boa. Porta a porta também, olha só que bom, é assim. Pois é. Ela está falando do rincão que temos lá em Aracaju, né? Nós escolhemos o lugar, Deus abençoou aquele lugar, perto do terminal dia, todo mundo pode chegar facilmente lá em Aracaju. E tem os eventos que nós temos aqui, agora estão acontecendo lá em Aracaju também, coisa boa, né? Canção Nova no Nordeste, espalhando esse amor de Deus. Bom, mas vamos lá, a pergunta é assim. Pode haver a possibilidade de uma puberdade precoce em uma criança de 8 anos, onde já começa a desenvolver seios e pelos? Como fazer? Levá-la ao ginecologista, não levar? Traumatiza a criança? Como é que é isso? Então, vamos lá. Tem possibilidade, sim. O próprio nome diz, a puberdade precoce é o aparecimento dos primeiros sinais, que deveriam aparecer numa idade mais avançada, de 12, 13, 14 anos, de pelos pubianos, de seio, de sinais no menino de barba, coisas do tipo. O primeiro ponto é você levá-la ao acompanhamento do pediatra, que pode ajudá-la, né, de forma mais pontual, a fazer os exames necessários, a entender a questão da idade óssea da criança, saber se o desenvolvimento dela está normal ou não para aquela idade, né? Entender um pouco da história da família e, a partir daí, sim, fazer os acompanhamentos necessários. Penso que não seria o primeiro acompanhamento a questão do ginecologista, mas sim do teu pediatra. E aí, a partir desse primeiro momento, também entra aí a ajuda de um endocrinologista. Então, esses profissionais vão, com certeza, te ajudar a entender o que, né, a sua filha tem. Né? Filha ou filho? Filha ou filha, ela não deixa muito claro. claro. No caso dela, né? É filha, porque falou de seios. É verdade, mas assim, para os dois, se você também tem o teu filho que apresenta esses primeiros sinais, né? Por isso que acompanhar os filhos de perto é tão importante. E isso, né? hoje é muito comum, porque com a introdução do plástico como meio de colocarmos os nossos alimentos, o bisfenol, que agora está sendo tirado dos plásticos, ele agia como hormônio no organismo. E eu li alguns estudos, né, que dizia que isso faz com que, em alguns casos, acelere a puberdade, mude a questão hormonal da criança e tudo. Eu acompanho isso porque meu filho é acompanhado, né, exatamente por causa dessas questões aí que advém de tantas coisas. Pode ser do próprio organismo, mas pode ser também de fatores externos. A alimentação, na verdade, hoje em dia, ela é muito modificada, com muitos produtos químicos, né? E às vezes... E hormonais. Hormonais, os nossos frango, carne, todos muito adicionados, né, de hormônios. E isso a gente não sabe... Ovos. Então, assim, tudo é muito acelerado nesse mundo também. Até a alimentação, ela é agilizada para amadurecer mais rápido. Então, tem um monte de produto, né? Então, quanto mais natural a alimentação, também a gente contribui para que as crianças cresçam, né, de forma mais saudável. Mas o passo que você disse é bem correto mesmo. Nós fomos orientados, não só nós, como outros que a gente conheceu na comunidade. A gente fala que aqui é partilha, né? Pois o endócrino pediatra,
né, muito importante, o pediatra e o endócrino pediatra para acompanhar esse desenvolvimento, porque tem meios de colocar a puberdade de volta no lugar. Sim. Né? Para que a criança tenha tempo de crescer e se desenvolver no tempo certo. Criança tem que ser criança, né? É verdade, é verdade. Bom, vamos lá. Tem pergunta aqui para o Padre Roger. Gostaria de saber por que a cruz de Cristo é tão adorada. A pergunta vem do Rio de Janeiro, é a Dulce da Conceição. Ela diz, sendo que ela era uma arma e inclusive foi usada para levar até o final da morte Jesus Cristo. Por que adorarmos tanto a cruz? Sou católica, mas tenho essa curiosidade, tenho essa dúvida. Pois é. Bom, a cruz era um sinal de maldição. Maldito, o livro do Deuteronômio diz, maldito seja aquele que for pregado no madeiro. E no madeiro da cruz. E Cristo foi ali pregado. Mas a palavra de Deus diz que aquilo que era maldição se tornou bênção para nós. Então, a cruz que era maldição, porque ali se pregava os criminosos mais bárbaros, né? A pena de morte mais cruel era executada na cruz. Não foi só Jesus não que só morreu. Jesus, ele foi um dos tantos crucificados na história, não é? Agora, só que o bendito Senhor Jesus, que foi pregado na cruz, ele quebrou a maldição da cruz ali, não é? E aquilo que era maldição, como eu disse, se tornou então bênção para nós. Lá no início da carta de São Paulo aos Coríntios, ele diz justamente isto para nós, não é? Aquilo que é loucura para os gregos, aquilo que é escândalo para os judeus, para nós é poder de Deus. E por isso que nós pregamos Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Desde então, a cruz de Cristo, ela se tornou o símbolo maior dos cristãos. Por causa do Cristo que ali foi pregado e venceu a morte na cruz, venceu o pecado na cruz. Então, cruz para nós é vitória, cruz para nós é redenção, cruz para nós é vida nova, cruz para nós é libertação, enfim, cruz para nós é salvação. Então, por isso que ela é um sinal tão sagrado, tão valioso, tão precioso, ela é o símbolo maior da nossa fé, não a cruz pela cruz, mas por causa do Redentor crucificado, pregado na cruz, que nos salvou ali. Obrigado, Padre. Verônica, perguntas dos nossos internautas? Sim, tem uma pergunta aqui para o Padre Roger também. Ela diz que na cidade dela tem um diácono que consagra a hóstia, né? E que o bispo sabe, né? O que fazer, se isso é certo. Não, deve estar tendo algum engano. Até porque se o diácono for consagrar a hóstia não é o corpo de Cristo, não é? Nenhum diácono tem esse poder ou essa autoridade, não é, para poder fazer consagração ou atender confissão. O diácono pode fazer a celebração e distribuir as hóstias que foram consagradas em outra celebração, não é? Então, até se esse erro público está acontecendo, deve-se conversar com o bispo. Eu creio que deve estar tendo algum engano, e isso deve ser conversado com o bispo local, né, com outros padres também, mais próximos, porque talvez quem viu esse erro não sei se tem proximidade com o bispo, né, mas é uma coisa que não é válida em hipótese alguma. Nenhum outro ser humano que não seja um sacerdote ordenado validamente na Igreja Católica pode fazer a consagração da Eucaristia. Mais perguntas, Verônica? Sim, tem uma pergunta que também é para o padre, mas acho que a Elaine também pode ajudar a complementar a respeito de trauma, né? A pessoa ela tem um trauma, pelo que ela disse desde a infância, esse trauma atua até a fase adulta. Como ajudar a pessoa a superar um trauma que está aí ao longo da sua vida? Eu acho melhor ela começar e eu ajudar. Então tá bom. Então vamos lá. Porque quando se fala de trauma, a gente tem vários caminhos, né? Tem o caminho da psicologia, da ajuda profissional, mas também tem a ajuda espiritual, né, Padre? Tem as curas interiores. Inclusive, nós teremos, nesse final de semana, um encontro de cura interior aqui. Vou até dizer, isso já ajuda, já vou ajudar enquanto a Elaine vai pensando na resposta. Encontro de cura interior, de 17 a 18 de agosto, construindo a felicidade. Estou aqui, construindo a felicidade. Padre Adriano Zandoná, Padre Fábio de Mello, Padre Reginaldo Manzotti. Haverá o lançamento do CD Som que Vem de Deus, do nosso querido Sapo, membro da comunidade Canção Nova. Entre no blog.cançãonova.com/eventos e venha para cá. Esse final de semana vai ser especial.
construindo a felicidade. E olha, como a cura interior é importante. O Padre Roger vai falar disso já já. Mas e na parte profissional? Como vencer os traumas, Elaine? Então, assim, primeiro, por que a gente cria, ou por que se gera um trauma? Às vezes a gente tem situações das mais variadas, desde um estupro, de uma perda, de um luto mal resolvido, enfim, de um bullying, né, de uma violência escolar, algo que você sofreu e que te machuca extremamente, e você ou para numa etapa da sua vida, ou algo na sua vida não fica bem resolvido naquele momento. Às vezes você tem um trauma de infância e você percebe no seu namoro, por exemplo, na fase adulta, que as coisas não vão bem, que algo sempre parece que empaca ali, né, que você tem uma dificuldade afetiva com o outro. Quando você sente isso, eu acho que a busca de ajuda psicológica, de terapia, é interessante. Mas também vale pensar que muitas pessoas, às vezes, carregam aquele trauma para o resto da vida e muitas vezes parece que não querem se livrar dele. Por que eu falo isso? Muitas vezes nos falta, nesse processo, também a questão do perdão. Às vezes a gente sofre demais porque a gente não consegue se livrar daquela situação. Ah, mas eu briguei com uma pessoa, aquilo me traumatizou. Porque também a palavra trauma, hoje em dia, parece que ela é meio que usada para muitas coisas. Então, ok, não perdoei. E eu vou levando aquilo para o resto da vida, né? Isso é algo que muitas vezes a pessoa para na situação e nunca mais se livra dela. Pela falta de perdão? Pela falta de perdão, pela falta de compreensão da situação que ocorreu com ela. Até, por exemplo, nessa questão que eu comentei, a pessoa, por exemplo, sofre um abuso, sofre essa tentativa, às vezes. E tem que entender, às vezes, o contexto, voltar, né, na situação e fazer olhar para a família, ok, mas o que eu vivi ali? Entender que talvez aquela pessoa que cometeu algo contra você não tem um desequilíbrio também. E assim dar um novo significado para a tua vida. Eu sempre falo, ok, o trauma ele aconteceu, mas você veio até aqui, né, está vivo, tem a graça de Deus estar vivo também. Então, se você parar ali naquela situação de fato, você nunca mais vai se mover, você nunca mais vai sair daquele momento. Então, vale dar um novo entendimento, um novo olhar, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu perdoei. Mas no fundo ela fala, mas se eu puder, eu faço alguma coisa. Eu perdoei, mas... Então, você não perdoou. Então a coisa está empacada ali. Acho que até o padre está se manifestando. Eu acho que tem que ter ali primeiro da própria pessoa, uma disposição de superação. Eu tenho que encarar que o trauma é trauma. Eu tenho que encarar que o trauma me fez mal, me causou sequelas, mas eu tenho que acreditar que é possível superar. E aí eu quero superar e as pessoas irão me ajudar, a psicologia, a fé vai me ajudar a superar, mas eu preciso querer superar. Eu vou dar um exemplo meu mesmo. Eu gosto muito do filme Titanic, mas depois eu li depoimentos de muitos sobreviventes do Titanic, e muitas pessoas que passaram por aquele trauma horrível, sobreviveram, elas nunca mais foram no mar, numa piscina, porque a água representou trauma para elas, não é? Foi um susto, né? Toda vez que elas verem um mar, nem que seja por filme, era uma lembrança que eram para estar mortas, devido ao tamanho do trauma. Eu não sei nadar praticamente, já fui morrendo afogado pelo menos umas 3, 4 vezes, até quando era criança, né? E eu lembro que eu tinha um caminho a tomar, eu tinha um certo medo de entrar, porque a última vez foi muito até traumática, assim. Mas eu disse assim, não, eu me determinei, eu preciso aprender a nadar, porque a água, o mar, aquilo que quis me afogar, não pode ser maior do que a minha vontade de querer superar. Então, eu procuro fazer aula de natação, procuro ir na piscina, porque eu sei que esse trauma eu preciso superar, mas eu preciso querer. Então, eu acho que é um primeiro passo. E aí, eu vou procurar as ajudas que me são possíveis. Agora, o que não vale é eu ficar simplesmente culpando Deus, a sociedade, as pessoas, meus pais, quem me traumatizou, porque você vai ficar o resto da vida culpando e não vai cuidar do essencial, que é aquilo que te machucou, é aquilo que te traumatizou. Mais perguntas?
Mais perguntas. Tem muitas perguntas referentes à síndrome do pânico, né? Muita gente que foi chegando, a Elaine estava falando sobre isso. Então, em relação ao medo, se o medo de viajar, medo de sair na rua, tem a ver com a síndrome do pânico, até onde identificar o que é medo e ansiedade, é onde que já chega a ser a síndrome. Eu diria assim, que o medo extremo é aquele que impede você de fazer alguma coisa. Eu recebi, acho que a mesma pergunta aí do medo de avião, né? Do medo de voar, que é um medo muito comum. E, geralmente, quem tem o medo de voar não tem só o medo de voar. Tem medo de elevador, tem medo de sala fechada, tem medo de qualquer ambiente que possa impedir de que a pessoa saia dali, né? Eu diria assim, quando você percebe que aquele medo faz com que você deixe de fazer as coisas do seu dia a dia, está na hora de procurar ajuda. A gente só perde o medo se aproximando da situação que nos causa medo. Isso daí é clássico, é estudado e é comprovado. Se eu tenho medo de cachorro, eu só vou perder à medida que eu me aproximo do animal. Se eu tenho medo de voar, claro que existem técnicas para isso. Então, às vezes, você vai se imaginar voando, até que você vá se aproximando do aeroporto. E a gente chama que é uma exposição, ela é uma exposição gradual mesmo à questão do medo, né? Mas ela tem que procurar ajuda, né? Essas pessoas não pare sua vida, né? Eu vejo assim, a possibilidade de recuperação e de voltar a uma vida normal, ela é possível, né? Os recursos existem e as pessoas não podem ter medo, né? Tem um livro que chama Por que eu tenho medo de ter medo? Então você se bloqueia e tudo para. Não tenha medo do seu medo. Vá atrás dele e queira enfrentá-lo. Isso que o padre acabou de dizer é extremamente importante. E a síndrome do pânico, ela tem cura? Ela tem cura. Você consegue ter a remissão, que a gente fala de sintomas, ou seja, a isenção de sintomas. Claro que, em algum belo dia, você pode voltar a ter alguma situação ou até ter uma crise. Mas, se você souber lidar com ela, ela já não vai ser tão aterrorizante como a primeira vez. Que eu acho que o pior para quem tem a síndrome do pânico são os primeiros eventos, que a pessoa não sabe o que fazer. Porque essa iminência, como eu disse agora há pouco, de morte, essa sensação de morte, ela é intensa. Depois que ela consegue lidar com aquilo, as crises já vão se tornando mais administráveis, né? Para o padre Roger, mais uma pergunta também. Ela é advogada e ela diz que, por causa da profissão, realiza muitos divórcios. Ela tenta sempre perguntar se tem chance de reconciliação, mas acaba realizando muitos divórcios e ela fica com peso, achando que se ela está pecando por fazer parte, né, dessa separação. Olha, que difícil, viu, a situação de muitos advogados e alguns profissionais que trabalham em áreas assim, que são bem complicadas, até judicialmente falando, eu digo assim, religiosamente falando. Uma delas é essa pessoa que é advogada e trabalha com esse tipo de causas. Claro que a função, e sobretudo profissionalmente, e se você tem sua convicção religiosa, é, de fato, lutar para que a separação não aconteça, para que o divórcio não aconteça, e assim por diante. Claro, porque esse divórcio ele só pode acontecer na parte civil. Agora, uma vez que das partes não há mais entendimento, não há mais nada que possa ser feito, você vai fazer aquilo que é cabível na sua parte profissional, não é? Vai ter que realizar aquilo que manda a sua profissão. Agora, era importante que você nunca fosse um incentivador da causa, que você procurasse, em todos os casos, não permitir que isso acontecesse. Agora, quando alguém já procura, sobretudo o divórcio civil, as coisas já aconteceram, às vezes uma das partes, ou as duas partes já estão encaminhando a sua vida, já tem uma outra família, não há mais o que ser feito. Então, tem que se cumprir aquilo que são os procedimentos civis, não é? Para que a coisa aconteça. Me fez lembrar um amigo da Canção Nova, hoje ele já não trabalha, o seu Amaury em Portugal, quando ele participava há muitos anos do programa de rádio que nós tínhamos aqui, Manhã Viva, eu apresentava esse programa, e ele era advogado, e ele... Muito interessante, padre, porque ele dizia que ele ia conversando. E quando ele percebia que ainda existia uma esperança para aquele casal ficar junto, ele investia nessa esperança. E algumas vezes deu certo, né? Então, assim, conversar, aconselhar, buscar a união. Mas eu acho até interessante ter advogados que sejam... É uma profissão muito difícil e complicada para algumas situações ser um advogado de Deus. Mas, ao mesmo tempo, acho que é importante ter profissionais de Deus, porque ajuda numa hora dessa até salvar.
né? Situações que no primeiro momento alguém diz, não, é isso mesmo, separa, acaba, começa de novo, o importante é se tentar, deu certo, não deu, separa. Não, tem um homem de Deus que é advogado, essa hora pode até ajudar, de repente, a reverter a coisa. E tem uma pergunta interessante aqui, que veio de Caetés, Pernambuco, da Daniela. Ela gostaria de saber se é pecado. A mãe dela é separada do esposo há mais de 30 anos. E a mãe recebe em sua casa o pai, que é separado, com a atual esposa. Recebe para visitar? Não, seja bem-vindo à cordialidade cristã. Porque, afinal de contas, ele é o pai dos filhos. Né? Agora, aí, a gente estava falando agora há pouco sobre superação, para mim é um exemplo grande de superação. Né? Porque é difícil ter uma separação que não seja um trauma. É difícil alguém que conviveu com a pessoa muitos anos, que qualquer separação não seja um trauma. Não é? Então, uma mãe que tem uma capacidade de fazer isso, uma esposa de receber na sua casa aquele que é o pai dos seus filhos, não é? É um sinal de que, com maturidade, soube superar o trauma. Deus abençoe a ela. Mazinho, meu filho, que não é meu, é da Elizabeth Sete Lagoas, que ligou para a gente. Obrigada pela sua ligação, Elizabeth. Ela disse, tem 17 anos, é muito questionador, questiona muitas coisas da igreja. Eu sou muito firme e meu filho fica muito alterado quando tomo minhas decisões. Como fazer para que ele creia mais em Deus? Adolescente. Só experiência com Deus para crer mais em Deus. Não tem. Um dos principais propósitos na nossa vida comunitária, né, é provocar, e com os nossos encontros, é provocar nas pessoas um encontro pessoal com Deus. Porque é o único capaz de transformar, de nos convencer de muitas coisas. É importante que ele tenha sido, como ela diz, que é bastante rígida, determinada, que tenha dado uma formação cristã. Chega a idade do questionamento, que a criança, o jovem, quer jogar tudo pro ar. Me lembro de uma pregação do Padre Jonas há muitos anos, usada depois o exemplo também por Padre Léo, que ele dizia assim, na época dos questionamentos, das dúvidas, o que é que o adolescente e o jovem faz? Ele joga tudo aquilo para o ar, como se não aceitasse nada daquilo que foi feito. Só que o momento em que ele vai começar a reconstruir, o que ele tem são as peças que ele recebeu na educação, na sua formação. Né? Lógico, aí tem influências de amizade, convívio e uma série de outras coisas, mas no fundo, eu acredito muito nessa palavra. Chega um momento em que, a hora que o jovem vai buscar aquele momento de autoafirmação, quais são as peças que ele tem para reconstruir aquilo, e de forma que ele entende como ordenado e bom para ele. São os valores que ele recebeu na formação e na infância. Por isso a importância dos pais na primeira infância, na idade intermediária, até antes da puberdade, que invista tempo na formação cristã, nos valores, porque a hora do questionamento, ele vai realmente até discordar, de muita coisa, mas os valores que ele tem à mão para reconstruir, para reordenar a vida dele, são os valores que recebeu na infância. São os valores que foram semeados e que na hora certa vai dar seu fruto. Agora, também não pode relaxar e deixar o bel prazer. Então não vou mais à missa, eu não faço mais isso. O catecismo fala que o filho deve obediência ao pai enquanto ele depender dos pais. Enquanto ele não tiver idade para se não só autossustentar, mas ser responsável absolutamente por todos os seus atos. Então, o catecismo orienta, a Sagrada Escritura orienta que filho obedecer os pais, quem obedece, quem não maltrata os pais, viverá por muitos dias, por longos dias. Então, não pode relaxar, não pode deixar, então, ele não quer, então larga. Não, está em casa. Os procedimentos em casa funcionam assim. Então, se a casa tem uma regra, tem uma rotina estabelecida, uma rotina positiva, né? Domingo é dia de irmos à missa no tal horário, domingo nós vamos à missa no tal horário.
É difícil na idade de 17 anos. E com a forma que o jovem vive hoje, de uma independência muito grande, uma liberdade muito grande, às vezes tem-se a dificuldade de conseguir organizar essa rotina. Mas é importante tentar estabelecer que somos uma família cristã, então na nossa casa nós vamos à missa, em tal dia, tal horário, ou outras coisas. Por exemplo, tem paróquias que oferecem missas para jovens, grupos de jovens, que falam essa linguagem que o jovem entende, que tem uma certa intimidade. Então, também favorecer para que as coisas aconteçam na linguagem dele.